Gravando. Então, boa noite a todos. Dando continuidade à nossa reunião, já um bate-papo aqui bastante animado. Saudamos todos os presentes, os membros da comunidade Retail Power Academy e da Liga dos Inovadores, liderada aqui pelo nosso querido Marcelo Pimenta, aqui presente. Então, saudações e rapidamente apresentando aqui a nossa convidada, que já se tornou membro da academia, a Isadora Azalim, a Isa Azalim, ex-aluna da SPM, mas com uma vasta experiência. Vou deixar para ela se apresentar. Ela vai trazer aí um modelo inovador. O tema é comunidade. Eu vou me estender um pouquinho agora, porque por coincidência, e coincidências não existem, né? Eu faço parte de uma diretoria de comunidades na SPM, e esse ano, sábado passado, quem estiver vendo a gravação, é 30 de março, nós estamos hoje 3 de abril, né? Então, no último sábado, houve a convenção de professores da SPM. Todos os professores, São Paulo, o Marcelo estava lá, pós-graduação, todo mundo junto, e o tema qual foi? Comunidades, né? Então, esse tema comunidades, ele vem se tornando uma alternativa ou uma das opções como estratégia de marketing, estratégia de relacionamento, estratégia de construção de relacionamento para negócios, para desenvolvimento de novos conhecimentos e assim por diante, né? Eu já vinha conversando com a Isa, essa apresentação era para ter acontecido lá atrás, mas a agenda dela não deixou, e coincidentemente, semana passada ela me mandou uma mensagem: oi, tudo bem, vamos conversar. E aí, imediatamente, a convidei para estar aqui conosco e deu certo, né? Então, queria agradecer a Isa, pedir para que ela se apresente. Vamos lá, Isa? Eu vou começar a fazer as anotações aqui. Você sabe que eu lembrei de fazer uma coisa, Marcela, a outra eu já estava esquecendo. Agora sim, tudo certo? Sim, vamos lá. Maravilha, gente. Bom, muito prazer, muito bom estar com vocês aqui. Eu amo trabalhar com o que eu trabalho, porque eu sempre encontro uma pessoa conhecida nos ambientes que eu estou. Então, com o Ricardo Pastore, já tinha relação, né, desde a minha infância. Pula essa parte. Pula essa parte que eu levava vocês nas festas, ia buscar embalada, pula isso. Gente, sério, isso é muito bom. É muito bom que a gente, espero que a gente tenha cada vez mais um ambiente múltiplo, né, e diverso, e que agregue pessoas diversas nas nossas conversas para elas se tornarem mais ricas. E aí, também a Pri, a gente já teve algumas reuniões juntas para formatar um curso, não era, Pri, que você estava querendo dar também, lá na Olinca, enfim. Quem está disposto a ajudar e a ser ajudado, a gente sempre se reencontra. Então, muito legal estar aqui com vocês. Me apresentando brevemente, eu sou formada em Relações Internacionais, então, vou puxar aí para o Relações do curso na SPM e trabalhei alguns anos no mercado tradicional, até que eu me encontrei muito no mundo de startups. Então, eu sei que a minha tribo hoje, ela está ligada à inovação, ela está ligada à tecnologia e à colaboração também. E aí, claro, comunidades entrou na minha vida de uma forma que quando você para olhar para trás, sempre fez sentido. Então, demorei um pouquinho para encontrar e conhecer o termo e a carreira, mas posso dizer que também sou uma das primeiras community managers oficiais do Brasil. Olá. Tenho esse cargo aí profissionalmente falando, né? Desde 2019. Mas, claro, a gente fala de comunidade, a gente fala do ser humano, a gente fala de humanidade. Nós nos desenvolvemos por meio de comunidades, né? Se reunindo e um colaborando com o outro.
lutando com o outro também, mas a gente não precisa falar muito dessa parte. Não quero me estender muito, o tempo é curto aqui, então só agradecer mesmo a atenção de vocês e que a gente consiga... Vou estar no grupo, né? Quem quiser saber mais detalhes, eu me apresentei melhor lá no grupo, então também já migrando ali a atenção de vocês para o grupo. A gente vai fazer algumas modificações, então quem estiver vendo esse vídeo mais para frente vai falar, nossa, é verdade, o grupo era de outro jeito, agora está assim. Vai ser legal a gente acompanhar isso, essa mudança. Agora, vou compartilhar minha tela com vocês. E aí a gente vai só introduzir um pouco do assunto, mas eu quero muito que a gente faça o exercício, essa dinâmica para o aprendizado ser realmente consolidado. E mais do que o aprendizado, né? A gente tem as ações já tomadas a partir desse nosso encontro. Estão vendo a tela? Ainda não. Está carregando. Está carregando. Minha conexão vai e volta. Ela está meio instável hoje. Está chovendo aqui. Então, atrapalha um pouco. Agora deu. Ótimo. Então, eu já dei esse curso algumas vezes, mas queria colocar todo mundo no mesmo pé, né? Então, características chaves de uma comunidade é ter uma identidade compartilhada. E aqui é muito engraçado, enquanto não estava tendo a gravação, a gente estava conversando um pouquinho, e dá para ver que vocês já têm uma identidade compartilhada, mas a gente vai aflorar um pouquinho mais isso a partir da nossa conversa. Interconexão, então, como que só é comunidade, né? Deixa de ser um WhatsApp ou qualquer outra ferramenta, deixa de ser um canal e começa a ser uma comunidade a partir do momento que os membros interagem uns com os outros, de maneira regular. Então, vamos começar a separar o joio do trigo? Colaboração também, então, a gente precisa estar colaborando em alguma coisa, precisa ter algum objetivo em comum. Sentimento de pertencimento, então, nos identificar como parte dessa comunidade. E precisa ter objetivos comuns, benefícios mútuos. A gente consegue delimitar melhor o que é uma comunidade quando a gente está garantindo essas 5 características-chave. Aí, para vocês, eu queria introduzir o porquê que eu faço parte de uma comunidade. Quais são os meus porquês? E aí, claramente, eu vou querer saber os de vocês também. Para mim, é muito importante pertencer, me sentir aceita. No fundo, o ser humano quer se sentir aceito, né? A gente precisa dessa conexão. E o pertencimento é algo importante para a maioria de nós, praticamente 99% da população. Eu também faço parte de uma comunidade para dar força ou voz para um objetivo meu, para um propósito meu, porque isso aumenta a minha capacidade de mobilização. Vocês concordam? Está fazendo sentido? Vocês também fazem parte de alguma comunidade com esse objetivo, para vocês se tornarem mais fortes? Legal. Sim, total. Obter ajuda e ajudar. Então, ter, né, essa troca. E aí, assim, é bom quando dentro de uma comunidade as pessoas estão pedindo ajuda. E as outras estão oportunizando essa ajuda também. Expandir o conhecimento e compartilhar experiências. Então, eu aprendo demais com pessoas, aprendo muito com pessoas. Vale demais para mim conversas e trocas com pessoas. E eu acho que isso também reforça o meu senso de pertencimento. Aumentar meu networking, então adoro conhecer pessoas, e principalmente aquelas pessoas que estão querendo fazer algo que eu acho que faz sentido, né? Que tem a ver com a minha visão de mundo. E daí, por último, obter notoriedade. Então, você fazendo parte de uma comunidade, você também é relevante para aquela comunidade e consegue, né, dependendo do quanto você é atuante ou não, obter notoriedade. Eu já fiz essa apresentação para algumas pessoas, e aí eu trouxe aqui a maior parte dos porquês, que são propósitos aí de conhecimento, de aprendizado, de amizade, de confiança. Então, são as palavras-chave aí na nuvem de palavras da última vez que eu apliquei esse curso num contexto um pouco maior. Então, queria perguntar para vocês, por que vocês fazem parte da comunidade? E aí, não sei quem faz parte da comunidade retail, quem faz parte da comunidade dos inovadores, enfim.
não importa muito. Eu queria que vocês refletissem em relação ao porquê. Isso precisa estar claro para vocês. O que vocês mais buscam? E aí, que nem eu contei, eu dei o quê? Uns 5, 6 porquês meus? Queria que vocês pensassem também nesses porquês de vocês. É para pensar Vamos mesmo. lá. Isa, enquanto o pessoal elabora aí, o teu primeiro slide, talvez segundo, muita coisa assim já deu para esclarecer, né? A gente vai fazendo as coisas muito intuitivamente, né? E é legal, né, dar uma aterrissada, buscar as referências corretas, né, e fazer as revisões, né, já que a gente tem uma ambição de crescer, de se desenvolver, né, e por isso passa a entender melhor o que é exatamente a comunidade, né? E você já fez uma distinção importante ali entre comunidade e canal. Não é um canal de transmissão onde a gente compartilha, né, tudo que vem pela frente aí sobre o assunto, né? E também não é nada hierarquizado, né? Ele é coletivo, né? Exato. Então, é importante que uns troquem com outros, porque senão acaba sendo uma comunidade entre aspas, né? Um canal, ou no máximo um grupo. A gente, enfim, eu tenho conteúdo para falar sobre comunidade, sobre grupo por hora, mas eu quis ser sucinta aqui, para a gente não perder muito tempo e a gente avançar nessa direção da atividade. E aí, pessoal, por que estamos aqui? Se quiser, eu posso falar um pouco. Eu entrei na Liga dos Inovadores e depois conheci o pastor e entrei na Retail por um motivo bem parecido, assim. Foi a inspiração, que foi um dos motivos também, quando eu entrei na SPM, quando eu saí de lá da pós-graduação, eu senti a falta de ter pessoas boas ao meu lado, pessoas que compartilham ideias que às vezes vão me inspirar para fazer algo novo, fazer algo diferente. Então, que me move para começar a trabalhar na SPM, para trabalhar com a Liga dos Inovadores e fazer tudo isso é esse contato que eu tenho com pessoas que inspiram. Gostei. Mas alguém quer falar o porquê? Eu vou falar também. Eu trabalhei na área de criação muitos anos. E na época que eu trabalhava em criação, como é que nós funcionamos? Nós funcionamos em duplas, ou seja, eu tenho um diretor de arte e um redator. E como é que nós evoluímos? Nós evoluímos uma ideia criativa sempre dando um upgrade na ideia do outro. Então, o redator faz um brainstorm, ele joga uma ideia, eu dou um upgrade na ideia dele, ela cresce bem, ele dá um upgrade na minha ideia, que cresce melhor, eu dou um novo upgrade, ele novo upgrade, ou seja, as relações que nós temos de evolutivas são todas participativas. Então, quando você fala por que você quer participar de uma comunidade, porque naturalmente isso já fez parte da minha vida inteira, né? Essa interação, essa troca, esse upgrade que você dá com seus colegas. E quando a gente tem uma comunidade dessa, nós temos 30, 50, uma infinidade de talentos e todos eles podem te jogar para cima. E vice-versa, a coisa é recíproca. Muito bom. Tem gente que levantou a mão também. Eu acho que o Edu foi o primeiro. Deixa eu ver aqui. Carol. Mas eu vou ficar quieto. O Ricardo já falou tudo que precisava. O Edu, ele levantou antes de mim. Mas ele desistiu. Ele Desisti. Tem mais alguém antes? Pode ir, Carol. É para reafirmar o que o Ricardo falou mesmo. Eu entrei aqui a convite da Heloísa e do Otávio, né? A primeira vez. E de primeiro, assim, fui muito aberta para entender o que era, né? E tanto interesse. Já faz um ano. Já faz um ano? É. Como passa? Pois é.
E aí, me surpreendi positivamente de uma maneira tão grande, porque é uma troca tão grande entre as pessoas e ter uma afinidade de pessoas que primeiro conheci online, e algumas que eu primeiro conheci online, algumas logo de cara, né, que foi você, que eu fui lá na SPM, do nada, né, acho que foi a partir de alguma reunião que fez algum grupo. E, então, além da gente poder se atualizar, interagir, network, que é básico, né? Eu acho que houve uma afinidade muito grande. E quando tem essa afinidade, a gente consegue ter uma troca e uma contribuição mútua entre cada um, que é sensacional, né? E eu tenho carregado isso não só para o meu profissional, mas para o meu coração também. Não, e é legal que a Carol fez, junto com o Otávio e os demais participantes lá do grupo de moda, né? Um trabalho incrível. Foi um dos grupos que mais se empenharam e produziram, né? Aquele trabalho que vocês fizeram com a coleção de moda de Paris, sensacional. Varejistas para o grupo. Foi um exemplo, né, completo. Foi muito enriquecedor. Acho que para todo mundo que participou. Muito bem. Agora a Marina também, que está com a mão levantada. Marina, boa noite. Pois é, boa noite. Eu faço parte da Liga dos Inovadores, né? E pensei, o que me levou à Liga? Muito forte o que a Isa falou, né? A necessidade de pertencimento. Uhum. Porque eu estou com 80 anos, já não estava ligada a algumas as organizações, né? Tinha encerrado na pandemia a minha empresa de consultoria, né? Eu preciso pertencer. E aí apareceu a Liga dos Inovadores, trazendo também outra coisa que me mobiliza, que é o aprendizado. O aprendizado, necessidade de conexão. Ali tem uma palavra paixão, que é uma palavra que eu identifico com o criador da Liga dos Inovadores, né? Que o Marcelo é isso, é paixão pelas coisas. E aí, dentro da Liga, aí encontrei uma parceria. Nós criamos recentemente, eu e a Luz Nayara, que pertence à Liga, criamos a comunidade Revigora, né? Porque a palavra regeneração vem junto. Revigora, regeneração do vigor feminino para mulheres 45+. Então, nós estamos com 120 pessoas na comunidade, a comunidade tem uma semana funcionando, essa é a segunda semana, e temos pessoas assim, até beirando 90 anos dentro da comunidade, está muito interessante, uma diversidade, e que eu fui olhando nas características que você botou, Isa, aí a comunidade é um processo, né? A gente começa com algumas características e desenvolve as outras, né, no andar da comunidade. Então, nós estamos aí e respondendo, então, pertencimento, aprendizado, paixão, conexão. Muito bem, excelente. Parabéns, Marina. A Unersa. Bom, a minha vida inteira, mais de 30 anos de profissão na área publicitária em Goiás, eu sempre participei de grupos, porque o meu foco sempre, meu expertise sempre foi o atendimento, prospecção e gestão da área publicitária através de agência. E, para isso, você precisa se relacionar, você precisa buscar conhecimento, você precisa estar no meio de pessoas. E nada melhor do que grupos, para que você possa estar unidos, para você buscar esse conhecimento e poder compartilhar também e melhorar o seu trabalho. Então, sempre busquei pertencer, até porque eu não sou uma pessoa eu não gosto de estar sozinha, eu gosto de estar junto dos meus. E isso, para mim, é muito bom. E quando eu vi esse grupo do Marcelo, dos inovadores, falei, opa, eu vou dar um upgrade aqui em Goiás e vou partir para um voo maior, que é pertencer aos meus de longe. E é isso. Você está em Goiás, em Goiânia mesmo? Goiânia. Sou Goiânia. Excelente cidade, né?
Hoje nós estamos com 1,5 milhão de habitantes, a Grande Goiânia quase 3. E aí vamos indo. Belíssima cidade. Maravilha. Isa, acho que volta para você, não tem mais ninguém com mãos levantadas aqui. Tudo bem, adorei quem compartilhou, adorei vocês falando, paixão, história, conexão, conhecimento. Nossa, é muito sobre isso. Então, muito feliz de saber que vocês estão criando outras comunidades também. Eu acho que a gente é muito mais potente quando a gente está em comunidade. E aí, eu queria... Agora, Isa, só uma coisa, só para, então, tentar dar uma arrematada aí, né? Eu acho que a gente conseguiu formar, principalmente a Power Academy, em função do relacionamento que nós já tínhamos, somos especialistas em varejo, tá? Então esse é um elo, e a inovação, inteligência artificial, que é uma coisa nova, todo mundo quer saber. Então, acho que é um ambiente que se forma com uma certa facilidade, né? Todo mundo em busca de informação, conhecimento sobre isso. Maravilha, é ótimo que vocês estão se reunindo em relação a esses dois conteúdos. Tem muita coisa para ser feita, né? Então, até na nossa conversa, o Ricardo estava me atualizando do varejo, foi muito legal ouvir um pouquinho das novidades aí e ficar antenada. Porque em IA eu estou antenada, né? No varejo não é tanto meu foco, mas é um foco que eu estou querendo dar mais na minha vida agora. Acho que eu estou desenvolvendo algumas coisas aí que vai fazer muito sentido. Muito bem. O varejo é aquele tipo de coisa que quando te pega, não larga mais. Não sai nunca mais, né? Então, já via flertando aí com o varejo desde a época da SPM, né? Mas agora parece que realmente vai. Queria apresentar para vocês esse canvas de comunidade. Então, para mim é uma ferramenta que eu, por ser uma pessoa muito visual, me ajuda muito a entender o que eu preciso ver. Deixar tudo no mesmo lugar me faz refletir ainda mais. Então, estou mostrando ela para vocês aqui, mas a gente vai entrar nos campos principais. Então, eu separei esses 3 blocos e a gente vai trabalhar um pouquinho neles. Então, eu vou apresentar e aí depois vocês se dividem em 2 times, a gente já falado, né, 2 equipes, para trabalhar nisso. E aí vocês também vão ter o material. Então, uma comunidade, que nem a gente falou, precisa existir por conta de um propósito. Então, qual é esse propósito? Vocês conseguem pensar e refletir rapidamente sobre qual o propósito? Por que a comunidade existe? Identidade. Para quem é essa comunidade? Qual é o perfil dessa pessoa? Como que vai ser o nosso processo de seleção? É realmente super aberto? Qualquer pessoa pode entrar? Ou a gente quer começar de algum jeito? E aí, pensando em convidar as pessoas que mais fazem sentido. Não tem certo e errado, tá? Tem estratégias. Então, só deixar isso para vocês. Valores. Quais são os 3 valores mais importantes para nós, para quem está começando essa comunidade? O que não pode acontecer? O que é um valor inegociável? E definição de sucesso. Então, pensando na comunidade, nos próximos 12 meses, quais são as 3 métricas que a gente vai entender que, se a gente bater, significou o sucesso da nossa comunidade? Estou falando rapidinho, mas a gente vai entender cada um desses 4 primeiros quadrantes. E aí, o que faria a sua persona participar da comunidade? Lembra aquele público? O porquê, acho que a gente já fez um exercício aqui para vocês entenderem o porquê. Mas a persona, quem deveria participar? Essa identidade, quem é essa persona? E aí, entender o que ela quer ajuda demais com a comunidade. Porque você tem ali o seu propósito e você tem a persona. Mas como linkar essas 2 coisas? E aí, para entrevistar os membros, eu sempre deixo a dica aí dos 5 porquês. Vocês conhecem os 5 porquês? É quando você vai tentando chegar numa reflexão mais profunda da pessoa, numa causa raiz
de fato, do porquê. Não é só aquele primeiro porquê que passa na nossa cabeça. Não, é o porquê do porquê, do porquê, do porquê, do porquê. Então, ali você tem alguma coisa muito valiosa. Você escava aquilo e ali você tem o suco, né? O que é mais precioso para a pessoa. Valores. Então, passando aí, de novo, quais são pelo menos os 3 valores da comunidade? Como que a gente quer que as pessoas se tratem? Acho que isso é importante. Qual que é o estilo de vida aspiracional que a nossa comunidade promove? Estilo de vida, o intelecto. Então, pensando ali na persona. E aí, varejista sabe muito bem trabalhar com persona, não vou entrar muito no detalhe de personas aqui. Mas como que os nossos valores ajudam a cumprir com o propósito final da comunidade? Então, pensando no propósito, no objetivo, no porquê da comunidade, como que esses valores refletem esse porquê? Pensem sobre 3 valores que para vocês são inegociáveis. E aí, acho que vocês podem ir anotando em algum lugar ou vai gravando na cabeça. Métricas. Falei para a gente ter pelo menos algumas métricas que comprovem, né, no final de um ciclo ou de um ano, nos indique se a gente chegou no lugar que a gente gostaria de chegar. Então, a comunidade, apesar de ser algo muito natural e muito do ser humano, a gente está falando de comunidades intencionais, comunidades que têm alguém com propósitos e objetivos naquela comunidade. Então, quais são as métricas que a gente precisa acompanhar para entender que a gente está chegando mais próximo do nosso objetivo? E aí, aquele lembrete básico de que a meta tem que ser SMART, né? Então, tem que ser específica, mensurável, atingível, relevante, temporizável. Então, né, em quanto tempo você vai alcançar aquilo? A gente colocou ali 12 meses, que é um tempo que faz sentido para comunidades. Comunidades é uma construção de longo prazo, é uma construção contínua. Então, eu gosto de trabalhar com, no mínimo, 6 meses, mas 12 meses é o melhor indicativo. Muitas dúvidas? Vou passar aqui alguns exemplos de KPIs. Então, KPIs estão relacionados às métricas, né? Como que a gente mede o que a gente quer e se a gente está chegando no nosso objetivo. E aí você pode estabelecer alguns KPIs, como número de membros da comunidade, a taxa de crescimento, retenção, conversão, usuários ativos, quantas pessoas estão mandando mensagem, engajamento, conteúdo, porcentagem de respostas que a gente está tendo nas nossas conversas. Quando a gente está falando de comunidade de suporte, o tempo de resposta dos tickets, visitantes no site, enfim, tem uma série de coisas. Porcentagem de churn também ali, quantas pessoas param de fazer parte da comunidade, eventos médios, quantidade média de pessoas, quantidade de eventos, rituais, percentagem de pessoas nos rituais, como esse nosso encontro aqui. Então, pensando na comunidade, uma percentual, quantas pessoas estão aqui? É uma percentual baixa? É média? É alta? Porcentagem de no-show nos eventos. Então, quem não está vindo? Por que não está vindo? Os rituais, abertura de e-mail, de resposta de enquete, NPS, eu coloquei em negrito, porque, para mim, ela é a mais valiosa. Então, é um indicativo de se está fazendo sentido para aquela pessoa. E eu digo mais, ainda em comunidades que ainda não são tão grandes, eu faço muito conversa 1 a 1. Então, assim, você tem 15 minutinhos para falar comigo, pego e ligo para a pessoa mesmo, marco uma conversa mais informal e eu entendo o que aquela pessoa está vivenciando, qual que é a visão de mundo dela, qual que é a visão dela em relação à comunidade. Eventos também. Boa, passei pela primeira camada aí para vocês pensarem. Vamos chegar agora nessa segunda camada do Canvas. Então, vamos pensar na experiência do membro. O que na comunidade precisa acontecer de forma recorrente que vai ajudar a gente a alcançar os nossos objetivos? E como esses objetivos, lembrem-se, né, estão relacionados aos valores também. Eu comentei com o Ricardo que eu gostei muito, que quando eu entrei na comunidade, eu li ali, né, o descritivo da comunidade e eu vi que já tinha objetivo, já tinha regra, já tinha algumas instruções do que pode, do que não pode, e isso é muito bom. E aí, agora, o que a gente quer é trazer um pouco mais de contexto para as pessoas que estão chegando. Então, até nessa nova
nova fase da comunidade. Como que vai ser o onboarding? Como que começa a experiência na comunidade? Uma pessoa que está chegando agora, o que ela precisa ver? E aí a gente pode pensar, entendendo também na nossa disponibilidade. Eu vou fazer uma reunião individual? Não, eu vou esperar as pessoas juntarem, sei lá, 20 convidados, eu vou marcar uma reunião para explicar para eles o que é a comunidade. E aí eles ficam ali numa lista de espera, né, quando você tem a opção de não aprovar as pessoas dentro do WhatsApp, e eu marco um momento com essas pessoas. Participar do onboarding pode ser um go, no go. Então, se a pessoa não teve tempo nem de participar do onboarding, será que ela está pronta para fazer parte da comunidade? Não sei, não tem certo ou errado. Tem algumas práticas aí que a gente recomenda, mas queria deixar isso aberto para vocês. Papéis é outra coisa muito fundamental. Então, quais são os papéis que os membros podem desempenhar na comunidade? Que nem eu trouxe a distinção entre um grupo, um canal e uma comunidade. Uma comunidade, as pessoas precisam ter papéis, porque senão elas não se sentem engajadas, elas não se sentem pertencentes àquele ambiente. E tudo bem, você pode ter o papel de membro também, mas eu tenho certeza que se vocês abrirem para uma conversa e tendo uma coisa um pouco mais estruturada, de começo, meio e fim, as pessoas vão se envolver e vão querer, de repente, ter outros papéis. Boa, mão levantada, eu paro de falar, eu não estou olhando para vocês. Quem levantou a mão? Acho que ninguém levantou a mão. Foi só, acho que, escrito no chat. Não foi, ninguém... Então, eu vou ler o chat. Não, então, eu falo aí, porque eu gosto de ver que você disse que foi minha aluna, né, que aprendeu bem a usar o Canvas, eu achei. Né, o Jean estava conversando aqui, fiquei feliz de ver. Eu só ia sugerir que, se a gente vai fazer em grupo, se a gente tivesse esse PDF, seria mais fácil, talvez, né? Sim. Não, vou compartilhar, Marcelo, já está preparado aqui. Eu só não quis compartilhar antes da Isa terminar, né? Legal. Fiquem aqui mais comigo. Eu sei que vocês estão ansiosos. Segura um pouco, calma. Segura aí. A gente já está terminando, eu prometo. Regras. Então, quais são as regras? Quais são as diretrizes? Quais são os limites que a gente precisa estabelecer para que faça sentido a comunidade? Para que a gente consiga entender e alcançar os nossos propósitos e que estão ali refletindo os nossos valores. Então, o que pode? O que não pode? É importante, as pessoas precisam desse limite, até para se sentirem mais confortáveis. E aí eu trago aqui a curva de engajamento da comunidade. Então, existe essa curva de engajamento, ela é um estudo aí, já consolidado no mercado, e faz muito sentido a gente ler os membros da comunidade através dessa curva de engajamento, porque as ações do membro, elas variam de acordo com o nível de engajamento. A pessoa que está muito convencida de que consegue, que aquela comunidade tem muito valor e dá muito valor para ela, ela vai se envolver muito mais. E aí, assim, jornada de compra do cliente, vocês sabem sobre isso. Aí a gente está só falando sobre esse engajamento dentro das comunidades, mas assim, a partir do momento que a pessoa virou membro, ela lê mais coisas, ela comenta em algumas coisas, agora ela começa a, de repente, a postar coisas, então ela começa, né, de uma atitude mais passiva a tomar uma atitude mais ativa, até no momento que ela propõe coisas, e ela organiza eventos, ela organiza encontros, ela começa, de repente, a liderar um subgrupo. Então, o pensamento ali de gestor de comunidade é levar as pessoas a chegarem nesse momento. E eu acho muito engraçado, eu adoro isso. Mas, no final das contas, o papel máximo de um gestor de comunidade é fazer a comunidade rodar tão bem que o papel do gestor de comunidade não é mais necessário. Assim, é muito difícil isso chegar a acontecer? É muito difícil. Porque sempre vai existir um pouco dessa parte de tarefas, enfim. Alguém tem que bater o bumbo, sabe? A gente é uma sociedade com ritmo. Então, acaba sendo muito bom ter uma pessoa que bate esse bumbo, consegue dar o ritmo na comunidade. Mas o papel final, assim, de um gestor de comunidade é ele deixar de existir.
E eu acho isso máximo. Então, voltando aqui no papel, quais são esses papéis? Qual é a relação de dar e receber? Algumas regras, elas guiam o comportamento esperado. Então, é bom ter regras combinadas por conta disso. Então, vamos falar de respeito, vamos falar de linguagem apropriada, moderação. Então, procedimentos também para quando alguém viola a regra. Igual a sociedade, não é mesmo? A gente não está tão distante disso. As diretrizes ajudam a gente a manter um ambiente seguro. E as pessoas, para se sentir pertencentes, elas precisam também se sentir num ambiente de segurança. E aí, quem fica de olho nisso? Os moderadores. Existem vários outros papéis. Nessa nossa conversa, eu trouxe só o papel dos moderadores, que eu acho que é um bom começo. E os moderadores, eles têm o papel de manter a consistência. Então, eles aplicam as regras de forma consistente e imparcial. Quando as regras estão bem estabelecidas, a questão do pessoal e impessoal é muito mais fácil. Você fala para a pessoa, gente, amigo, amiga, você infringiu essa regra. Não tenho nada contra você, mas eu preciso garantir que a regra seja cumprida. Então, eu vou te excluir do grupo. Então, eu vou te deixar afastado do grupo 7 dias. Coisas assim. Comunicação precisa ser clara. Então, o moderador, ele precisa garantir que a comunicação das regras esteja clara e que as ações de moderação também sejam compreendidas pelos participantes. Empatia. Então, também, o moderador precisa ter empatia, né, tratar os problemas com empatia e entender as perspectivas do membro. As ações precisam ser graduais, então não adianta também a gente ser muito ríspido, né, em relação às medidas. Transparência, para mim, é um valor. Então, ter transparência em relação às decisões de moderação, de políticas. Aprendizado contínuo, então, adaptar os combinados conforme é necessário. Eu acho que o que é feito em comunidade não é necessariamente escrito em pedra. Você precisa evoluir enquanto comunidade também. Então, o aprendizado, ele precisa ser contínuo. E aí, aqui deixando muito claro, o papel da moderação é um papel chato, é difícil, é cansativo, mas eu tenho certeza que é essencial para criar uma comunidade coesa, alinhada e que engaja. Então, assim, quem está disposto a ter esse papel? E não precisa ser uma pessoa, podem ser algumas pessoas que se tornem moderadores de uma comunidade. E aí, a moderação ajuda a manter o ambiente atraente para os membros, um ambiente seguro, um ambiente de crescimento e de relevância. Agora, foi uma mão levantada, foi? Professor Jodir. Luísa, uma das dificuldades que a gente encontra, não em diversos tipos de comunidade, por exemplo, conselhos empresariais, que eu presido aí alguns, uma das grandes dificuldades é o seguinte, é a seleção dos participantes, porque se você tem que definir muito bem qual a persona que você quer, porque normalmente a sociedade é igual óleo e água, não se misturam. Então, se você... Estamos vendo cada vez mais isso, né? Se você tem uma comunidade de um determinado nível, ou seja, intelectual, seja o nível empresarial, nível qualquer que seja, você tem uma demanda muito grande para outras pessoas que não têm o mesmo nível tentar participar. E é a maneira para você desarticular a comunidade, ou seja, você tem que botar as pessoas que têm o mesmo objetivo, que têm mais ou menos o mesmo nível, porque se você não fizer isso, é muito difícil você manter a comunidade, entendeu? Seja ela o título que você der a essa comunidade. Isso é uma coisa que eu tenho ao longo do tempo. Eu presido o conselho, aqui no Rio de Janeiro, eu presido o conselho de varejo da Associação Comercial, e hoje eu tenho lá todas as grandes empresas, mas tem que ter um cuidado muito grande de botar alguém. Você pode botar alguém e desarticular todo, aí aquele que se sente importante, eu não vou lá para sentar ao lado de um cara que não contribui em nada com a sociedade. Então, esse, para mim, é o maior desafio para você montar uma comunidade duradoura, é a seleção dos seus membros. Com certeza. Eu só reforço um ponto que é, talvez, importante ter uma diversidade.
porque aí a gente tem olhares diferentes para um assunto. E aí existem formas de você gerenciar os egos, porque a gente fala muito de comunidade, a gente fala de ego também. Então, por que eu falo isso? Para a comunidade não ser míope, e não estar enxergando de forma completa a complexidade das coisas. Então, é realmente uma dificuldade, professor, mas existem algumas ferramentas aí que a gente consegue tentar ajudar nessa seleção dos membros, e entender também em que momento que a comunidade está ficando cega, em que momento que a comunidade está sendo enviesada por conta do padrão de participantes. Vamos para o último campo? Então, os últimos dois campos são relacionados aí à governança e comunicação. Então, trazendo, né, da transparência, do moderador, como que a gente toma decisão? Quem decide o quê? Como que é esse papel de governança? Vocês que fazem parte do mundo do varejo, governança em retail é também, né, muito comum, então não vamos estender muito aqui. E comunicação. Então, quais são os canais mais simples para a gente se comunicar? O que é um ritmo saudável de comunicação? Como que vocês pensam isso? Comunidade tem um pouquinho de valores e métricas que a gente fala, são métricas de vaidade. Então, é melhor eu ter o grupo sempre ativo, mandando um monte de mensagem, ou é melhor eu ter um grupo que tem uma retenção alta, porque cada comunicação que é feita é muito significativa. Então, qual é o ritmo que a gente quer dar? Qual é um ritmo saudável também que a gente quer dar? A gente quer ir pela quantidade, a gente quer ir pela qualidade? Fica aí a questão. Governança, entrando um pouquinho, é sobre manutenção do equilíbrio e da ordem. Então, decisões descentralizadas é o mais comum em comunidades menores, ou quando a agilidade na decisão é importante. Então, quando você toma uma decisão, está tomada em momentos que fazem sentido. Quando a gente vai falar, e aí entra o porquê que eu fiz relações internacionais também, eu adoro. Estudei muito ciências políticas. Democracia participativa. Então, em comunidades maiores, como que as decisões são feitas, né? Mais ou menos na base ali da votação, no consenso entre membros. As questões são discutidas abertamente. Em comitês ou grupos de trabalho. Então, cada grupo tem suas próprias regras de decisão interna, isso também funciona como uma manutenção do equilíbrio. E uma administração colaborativa. Então, um grupo seleta os membros, que são, por exemplo, os moderadores ou líderes de discussão, eles auxiliam na tomada de decisão, com questões mais importantes ali, sendo até levadas para votação. A gente tem um modelo híbrido, então, que é combinar algumas abordagens. A escalabilidade também é quando você entende que decisões menores, elas são tomadas pela equipe de moderação mesmo, coisas que já estão bem estabelecidas, não precisa escalar essa decisão, né? Não precisa subir um nível ali. Só que quando as decisões são mais importantes, aí talvez valha a pena trazer para discussão e votação pelos membros. De toda forma, é importante que as regras de governança também sejam transparentes e bem comunicadas aos membros. Então, como que a gente toma decisão? E aí, a participação dos membros na governança pode aumentar o senso de pertencimento e o engajamento na comunidade. O último tópico aqui da noite. Comunicação. Então, quais são os canais mais simples e qual é o ritmo saudável para a gente trabalhar em comunidades? Eu dou risada com esse GIF. Canal de comunicação. Então, a gente pode falar de fórum, a gente pode falar de um Slack, a gente pode falar de Discord, a gente pode falar do próprio WhatsApp, que é onde hoje vocês estão. Eu gosto muito do WhatsApp, porque ele está na mão de todos os brasileiros. Mas eu acho uma ferramenta não muito boa para quem está gerenciando comunidades. E aí, fazendo meu jabá, eu estou criando uma solução justamente para isso. Uma coisa importante nesse canal de comunicação, o time precisa estar presente. O time, quem é o time? As pessoas que começaram a comunidade, quem é mais engajada, as pessoas que ali pegaram um papel, ela precisa estar presente na comunidade, porque se nem as pessoas que são a base fundamental daquela comunidade estão participando, por que alguém deveria participar?
Então, lembrando, a comunidade foi iniciada por quem? Essa pessoa ainda está presente? E não é que uma comunidade vai morrer se a pessoa sair, mas ela precisa pensar num processo de passagem de bastão e de empoderamento de outras pessoas, inclusive como boa prática, para que a comunidade prospere, para que a comunidade consiga se manter. E aí, uma regra de engajamento em fóruns, em canais, é triste, mas é isso que acontece. Então, a gente tem, normalmente, uma pessoa que é muito ativa, que inicia todas as discussões, uma pessoa, mas pensando em 1%, tá? 9% são pessoas mais engajadas, que comentam, que trazem também mais conteúdo, e os 90 restantes são pessoas mais passivas, são pessoas que estão numa posição mais de receber do que de dar na comunidade. Então, só trouxe esses números para vocês também não ficarem descabelados aí, loucos, tentando trazer alguma coisa mais forte em relação a engajamento. Isso é em relação a fóruns online. Essa noite já vou dormir melhor, viu? Você está tirando um peso da minha... Que bom. Métricas ajudam, né? Métricas ajudam bastante a gente a entender. E eu falei um pouquinho da métrica de vaidade, mas isso também acontece, sabe? Quando você está querendo medir engajamento e tudo mais. Às vezes as pessoas estão querendo menos com mais qualidade, e aí elas vão dar mais valor, do que mais quantidade, sabe? A gente já é uma sociedade bombardeada o tempo inteiro. Então, como que a gente garante ali um equilíbrio entre o que eu estou colocando, quanta atenção eu estou pedindo das pessoas? E aí, trazendo só uma visão de quem é uma pessoa gestora de comunidade, né, que nem é o meu caso, é uma pessoa que tem mentalidade do membro da comunidade. Então, a minha dica é: peguem as pessoas mais apaixonadas pela comunidade de vocês, para trazer para perto, né? Isso faz sentido. São pessoas que entendem de rituais de CS, de Customer Success, de atendimento do cliente, gestão de projetos, e também ainda tem um tato com pessoas, né? Ela tem esse cuidado com pessoas. E para esse cargo, com certeza, a pessoa precisa ser curiosa e lifelong learning. Então, de querer aprender com pessoas. A pessoa precisa ouvir, refletir, planejar, testar, executar, mensurar, aprender, repetir. Então, é um ciclo ali bastante infinito em relação a como gerenciar uma comunidade. Por fim... Luísa, tem uma questão aqui no chat do Edu Páscoa, que está lá na Pensilvânia. Ele pergunta assim: Isa, e um site pode ser um canal para termos uma comunidade? Edu, só registrando aqui, o Edu está colaborando pro bono na construção do site da nossa comunidade. Então, palmas para o Edu. Palmas, muitas palmas, Edu. Não foi sem querer a pergunta. Não, mas eu fiz questão de registrar. Boa. Edu, eu acredito que um site não é um canal para a comunidade, sim, mas ele não é a comunidade. Porque a comunidade, ela requer que os membros possam se comunicar também. Então, um site, ele é uma porta de entrada, é uma janela, ela é o direcionamento, de repente, para entrar num ambiente mais colaborativo. Mas se ela tiver uma plataforma que proporciona todos esses pontos de contato e essa interação, ela pode ser. Então, sim. Tá bom. Porque o site está usando uma ferramenta para isso, por isso que eu estou pensando, porque aqui já existe isso em outras ferramentas, a gente só está se apropriando de uma que é muito parecida. Tem uma ferramenta aqui que se chama Alignable, e que até está se colocando como concorrente do próprio LinkedIn, para conexão e para discussão. Então, para isso que a gente está... Por isso que eu levantei a pergunta, porque nós estamos usando uma ferramenta para transformar o site numa grande comunidade, ou para dar vazão para toda essa interação necessária para que a comunidade exista. Muito bom. Entendi. Legal. A minha preocupação é só se as pessoas vão conseguir adotar esse outro meio de comunicação. E por isso a minha tese, Isadora, é
melhorar as ferramentas que já existem. Então, eu estou indo numa linha de criar soluções para o WhatsApp, porque o WhatsApp está todo mundo. Ele só é uma ferramenta atualmente muito fraca para quem quer gerenciar uma comunidade, para quem quer ter mais informação, ter dados. Então, essa é a minha lógica e é o que eu estou construindo depois de ter vivenciado aí muitas experiências como gestora de comunidade. Aliás, Isa, a sua startup já está sendo acelerada, né? Sim. Eu estou passando por um programa da Ampler, que é um fundo global de Venture Capital, para concorrer a um cheque aí de investimento. Então, que bacana. Está sendo bem legal. Não, a ideia da Isa é sensacional com relação a dar mais produtividade para o WhatsApp. Eu achei genial. Obrigada. Vamos ver se os investidores também querem. Eu vou colocar aqui o site para vocês darem uma olhada, mas chama Zap Circle. Zap de WhatsApp, né? E Circle, porque foi bastante nessa onda do Circle também, que é uma plataforma de comunidades que é muito boa, mas é cara, e ainda assim precisa ter essa jornada de aprendizado lá dentro. E muitas pessoas não estão afim de ter. Então, tem essa questão. Por último, comunidade é estratégia de longo prazo. Então, pensando na gestora, né, na pessoa gestora de comunidades, não dá para cobrar por resultados muito no curto prazo. Então, Ricardo, você que está também, né, com esse papel, não se cobre por resultados no curto prazo. Você, né, vai ter essa jornada aí de trabalho, a gente está entendendo como melhorar esse ambiente, mas só queria trazer que a Salesforce, com todo o aparato, o dinheiro, ela demorou 3 anos para começar a ter resultados em comunidade. Métrica de atração, você demora de 6 a 12 meses para começar uma comunidade de fato. Você parte para engajamento depois desse tempo, né? Você pode começar a mensurar engajamento. E aí a pessoa vai testar várias estratégias, é uma construção. E aí, sim, você entra na métrica de satisfação. E aí, avaliação em cima de ciclo igual a produto. Eu bebo muito na fonte, né, de desenvolvimento de produto, de startup, de soluções, e eu trago muito isso para a comunidade também. Muito bem, agora eu queria que a gente fosse para a atividade. Então, eu vou interromper aqui meu compartilhamento, e aí eu sei que o Ricardo... Maravilha. Perguntas aí para a Isa, gente. Perguntas, vamos lá. Só para eu entender, e não vai mostrar o negócio de inteligência artificial usando... Vamos. Então, mas será que vai dar... Não, é isso que eu disse. Essa nossa programação... Eu já vi que não vai. Programação era 8h30, né? 8h30, nós estamos com o tempo estourado aí. Eu vou compartilhar com vocês aquilo que eu programei como atividade. Mas eu vou sugerir que vocês façam a atividade amanhã, em outro horário. Não, etc. Vamos fazer hoje, gente. Mas é muito tarde, eu não vou... Bem, vocês que sabem, a gente não vai conseguir saindo, ficar. Tem pouca gente. A gente, só para você entender isso, um dos acordos da nossa comunidade é que a gente não estoura o horário, porque senão a gente atrapalha as famílias, enfim, dá mal, ruim, entendeu? Então, assim, mas fiquem à vontade. Mas eu fiquei bem curioso para ver a ferramenta. Eu vou explicar como é que é aqui. Eu quero ver, Mais que ver tem que fazer. É a proposta. Então, a proposta é a seguinte, trabalhar com aquele modelo que a Isa trouxe, que é o Canvas, né? Ele está aqui, então eu já compartilhei o link aí com vocês no chat para fazer download aí no Google Drive. Quem não conseguir, depois eu compartilho uma versão PDF. Então, se vocês pegarem essa imagem ou esse arquivo que eu compartilhei e carregarem esse arquivo na inteligência artificial de sua preferência, pode ser no Gemini, pode ser grátis, pode ser paga, né? Eu uso a OpenAI, né? A ChatGPT, aquela versão paga, uso Perplexity também, versão paga, enfim, né?
faz o upload, joga o arquivo lá, né? E aqui tem umas orientações. Agora, qual que é a proposta? Ao invés de pensarmos na comunidade Retail Power Academy como um todo, e como nós já temos diversos grupos, como a Isa disse aí, a maioria inativo e outros ativos, o Ricardo está aí, merece todos os parabéns também, a Carol, o Joedir, né? Todos vocês são ativos, fazer essa dinâmica com o tema de vocês, com aqueles temas que vocês estão desenvolvendo nesse momento, né? Até porque a soma das comunidades resulta num ecossistema, né? Então, quando a gente fala em IA aplicada no varejo, ele está muito mais para um ecossistema, porque é muito amplo. Dentro desse tema, desse universo, né, existem temas específicos. Então, a gente citou agora há pouco aí o exemplo da Carol com o Otávio, que fizeram ano passado, o ano todo, sobre moda. O Ricardo vem trabalhando também sobre design, visual merchandising. O Joedir vem participando de outros grupos. O Edu está desenvolvendo a plataforma, o site. Cada um aqui está envolvido num tema. Então, é trabalhar esse tema de uma forma mais específica e não abrir muito, né? Eu vou fazer um exercício da comunidade como um todo, né? Tem duas coisas aqui que eu já anotei, que são as metas e as métricas, né? Sem meta a gente não chega a lugar nenhum. Então, eu ia propor isso, que a gente, né, se dividisse aqui em grupo, mas eu concordo com todos. Eu já percebi que muita gente já saiu, né? As nossas reuniões normalmente se estendem e vão até 9, começa às 19h30, vai até às 9, mas o horário, né, eu tenho procurado restringir apenas 1 hora de reunião, né? Mas, Isa, o meu compromisso com você é o seguinte, até por reconhecimento do seu trabalho, da sua atenção, né, voltarmos aqui num próximo encontro e fazer uma sessão só prática. O que você acha, Marcelo Pimenta? Eu acho ótima, eu acho muito boa, muito boa. E eu acho que a gente devia aproveitar esses minutinhos que a gente tem para ver a ferramenta. Não, a ferramenta é essa. Ó. O que eu coloquei aqui? Atividade em grupo. Ó, os participantes serão divididos em grupos, né? Cada grupo escolhe um tema. Escolham um nome da comunidade de vocês. Hoje, a nossa comunidade está organizada em grupos por tipo de varejo. Tem shoppings, tem varejo de moda, tem e-commerce, assim por diante, né? É isso que a gente vai reestruturar. Porque o e-commerce shopping não é um projeto dentro de cada um desses segmentos, né? Então, shopping é o quê? Né? Então, o pessoal de shopping escolhe um projeto e discute isso, né? Quer dizer, como esse conceito de comunidade ajuda só os shoppings, ou só a moda, ou só e-commerce, só farmácias. Enfim, era né, uma questão para vocês discutirem. Aí, esse PDF com o Canvas, que é esse aqui que eu estou distribuindo, né, você carrega isso na IA, e eu coloquei aqui, Marcelo, uma sugestão de prompt. Então, a ferramenta é essa, quer dizer, você pega o Canvas e dá uma instrução para ele. Tá? Então, qual que é o prompt que eu desenvolvi aqui? Ó? Você é um especialista em construção de comunidades colaborativas e inovação no varejo com uso de inteligência artificial. Aplique o modelo Community Canvas para nos ajudar a estruturar uma nova comunidade temática ou evoluir as que já existem, né? Com base no seguinte tema. Aí o grupo escolhe o tema, né? Quem estiver utilizando escolhe o tema.
Exemplo, IA generativa para pequenos varejos, automação com IA em redes de farmácia, treinamentos com IA para equipes de loja, etc. e tal. Para cada bloco do Canvas, utilize os tópicos de 1 a 9, que a Isa explicou, né? E, quer dizer, já tem ali, a inteligência artificial já vai ler a explicação de cada bloco, né? O que é para fazer, né? Se for o caso, vou fazer algum ajuste aqui, outro ali, natural, tá? E o resultado, ela vai trazer o primeiro resultado com o desenho de uma comunidade naquele tema que vocês sugeriram. É lógico que a partir daí tem toda uma discussão, tem todo um ajuste, não é? Mas esse primeiro trabalhão, assim, esse primeiro trabalho braçal, a IA faz por nós, né? Mas por quê? Porque tem um material como a Isa está trazendo para nós. Pois não, Marcelo? Legal. Aqui eu acho que da minha turma, por exemplo, a gente podia fazer da Marina, etc., mas com certeza não vai dar para a gente fazer hoje. O que eu tenho insistido, não quero parecer chato, mas eu gostaria de ouvir para sair daqui minimamente com as expectativas atendidas, era saber o que é este rapaz chamado Zap Circle. E ele faz, entendeu? Esse não estava no programa. Mas você disse que era ele mostrar a ferramenta, eu vim por conta disso. Eu achei super legal o Canvas e tudo. Entendi. Mas, ao mesmo tempo, é uma ferramenta de planejamento ali de comunidade. E eu queria ver como é que faz a gestão usando esse negócio, entendeu? E acredito que a Marina veio assim também, porque ela tem uma comunidade no WhatsApp, entendeu? Então, são pessoas que a gente queria entender como é que esse negócio funciona, entende? E aí a gente dá uma abertura para a Isa também falar do business dela. É, isso, acho que isso era bem importante a gente... né? Porque era, tipo assim, tu vem para comer esse prato principal, e aí o prato principal não passa, o garçom não traz, né? Mas então, Marcelo, é que a nossa atividade se encerraria ali. Ah, entendi. Né? Entendeu? Com aquele material que eu compartilhei. Ah, tá. Não, é que o título eu achei que era assim, gestão de comunidades na era da inteligência artificial. Eu digo, opa, eu super posso falar sobre isso, porque estou empreendendo. Eu acho que ela... Isa, vai em frente, é isso aí. Eu acho que se ela puder... Eu acho que se ela desse um pitch de 5 minutos sobre esse negócio, seria, assim, super legal, entendeu? Legal, então, ótimo. Você está até compartilhando a tela, Marcelo. É isso que eu estou propondo, a gente simplificar e engajar, crescer a comunidade dentro do ambiente onde ela já está. Que na minha tese é no WhatsApp. Então, tem algumas comunidades que conseguem rodar fora do WhatsApp, mas são muito poucas comunidades que rodam bem fora do WhatsApp. Só que, para quem está gerenciando, falta muita coisa no WhatsApp. Falta ter a visão completa, falta você entender quem está engajado, quem não está engajado, qual o horário melhor de postagem, quantas postagens estão sendo feitas, qual o melhor dia... quais são os insights das conversas que são gerados a partir dali, quais são os tópicos mais comentados, como que as pessoas gostam. Então, o WhatsApp é bom, assim, eu tenho uma relação de amor e ódio com o WhatsApp, sendo muito sincera com vocês. Não sei se vocês se identificam com isso, mas eu estou nessa tentativa de trazer mais ferramentas para a gente potenciar o WhatsApp, porque é onde as comunidades estão. Então, além dessa parte de entender qual é o melhor horário para fazer uma postagem, quantas mensagens estão sendo feitas, quais são os assuntos mais discutidos, quais são as perguntas mais repetidas feitas, a gente ainda traz para vocês a parte toda de gestão de mensagens programadas, porque comunidade é muito sobre rituais. Então, quando a gente consegue ter ali o dia que vai ser falado sobre... inteligência artificial, então dia das ferramentas, um dia dentro da semana, aqui a gente vai trazer uma ferramenta diferente para ser discutida. Galera, qual é a ferramenta mais interessante que vocês viram nessa última semana? E você deixar essa mensagem programada, porque quando você está gerenciando uma comunidade, tudo bem, mas quando você está gerenciando várias comunidades, ou quando você não tem só o papel de gestor de comunidade, que é a maior parte
das pessoas não tem só o papel de gestão de comunidade, aí a coisa complica. Então, eu quero dar ferramentas para que ninguém enlouqueça gerenciando uma comunidade. Legal. Muito legal, muito bacana, legal. Bacana, eu vou experimentar, com certeza, aí, no momento adequado. 7 dias é pouco tempo, por um lado, mas vamos ver se vai funcionar. E ele conecta daí vários grupos, como comunidades do WhatsApp, Isa. Você consegue colocar em vários grupos. A gente está delimitando para 2.000 participantes. Então, 2.000 Legal. E é uma tecnologia de vocês que desenvolveram, ou trouxeram alguma coisa de fora? Não. A gente pega um pouco de fora, mas é proprietário. Legal. E aí, além dessa parte de programação de mensagem, de resumo de conversa, de analytics, de quais são as principais discussões que estão sendo feitas ali no grupo, a gente também consegue ter o Alê, que é o menininho ali que você viu, nosso main, para responder questões relacionadas a conteúdos. Então, você pode subir conteúdos na nossa plataforma, e aí o Alê pega toda esse conteúdo, essa inteligência, e ele consegue gerar para a comunidade respostas baseadas nesse aprendizado que ele teve. Muito legal. Que é isso? Cansei de lutar contra o WhatsApp, então agora... Se unir a eles. Legal, bacana, muito bacana. Eu acho que a gente poderia, depois, num outro momento, realmente discutir algumas coisas, porque, para nós, por exemplo, hoje a gente tem vários produtos dentro da nossa comunidade feita pelos associados. Então, as pessoas querem vender um curso, querem vender um livro. Eu queria entender um pouco como essa ferramenta integra com Stripe ou com outros meios de pagamento, né? Então, assim, é um tempo que realmente eu acredito que a gente precisa de um pouco mais, pelo menos no meu entendimento, que eu estou sentado nesse computador desde as 7 da manhã de hoje, com louco para levantar, faltam 9 minutos para eu sair, abrirem as portas da alforria e os presos forem libertados, né? Então, eu preferia, assim, que num outro dia a gente conseguisse falar desses assuntos que eu acho que são bem pertinentes e a gente tem várias dúvidas com relação a isso, né? Legal. E assim, até dando um spoiler para vocês, o que a gente quer trabalhar na ferramenta... Ai, que cachorro lindo! Eu adoro cachorro. Também educar as pessoas em relação à gestão de comunidades. Então, não ser só ferramental, mas também, dentro da ferramenta, colocar quais são as boas práticas praticadas no mercado, dar aquela instigada de o que tem que ser feito dentro da comunidade para que ela seja uma comunidade mais engajada, que faça mais sentido, que entregue mais valor. O vídeo de hoje já vai ser nessa linha, já vai entrar nessa direção. Já vai ficar né? Legal. Vamos fazer, a gente pode fazer num outro encontro mesmo lá na Liga, se for o caso, uma demonstração, né? Eu acho que vale muito a pena a gente trabalhar, e o Canvas eu acho que a gente pode, né, Marina, fazer um exercício, por exemplo, né, com a comunidade de vocês. A gente tem hoje lá na Liga 4 comunidades, a própria Retail Academy, a comunidade de mapas mentais, a Regenera aí, da Marina e da Luz, Revigora, e a gente tem uma 4ª comunidade, que é a Pet Trends Brasil, que é bem forte, na verdade, com o Elton. Né? Então, a gente precisa, porque a gente está analisando TEA Clubs também, sabe? Porque eu vejo, né, nessas plataformas, hoje a gente usa nichos, por exemplo, né? Eu vejo que tem um valor lá dentro quando você coloca um curso inteiro para a pessoa fazer, né? Você ter materiais para download, né? Você ter trilhas de capacitação. Então, assim, eu vejo que você ter uma plataforma, ela tem um valor. Mas você está no WhatsApp, que é onde as pessoas acordam e dormem com ele na mão, também tem um valor, né? Então, acho que é uma discussão bem rica, como eu disse, que eu acho que a gente não vai conseguir fazer meio que apressadamente. Era legal ter, por exemplo, a Lia, né, da Clubs, nesse bate-papo, para trazer o contraponto deles, por que eles criaram um ambiente... outro modelo, exato, e da gente poder discutir, conceito de plataforma. Sabe? Eu acho que seria uma discussão riquíssima, sabe? Eu acho que isso
super ajudaria, sabe, Isa, isso que você botou agora, que é a gente aumentar o nível de consciência das pessoas sobre gestão da comunidade. Eu acho que seria um papo muito legal. E também convido a todos para participar do CM Summit, né, que é o encontro, o congresso da CM School, né, da Community Manager School, que acontece agora em abril. Eu sou palestrante com o case da Liga e tem muitos outros palestrantes que estão compartilhando seus cases em diversas plataformas, né? Porque às vezes o cara consegue no Facebook, num grupo, fazer uma super comunidade, entendeu? Aí às vezes o cara usa os circles. Né? Esse dia eu falei para o cara disse assim, a minha comunidade é o meu perfil do Instagram. Eu fiquei olhando para ele, mas daí eu olhei de novo, ele tinha 1 milhão de pessoas que seguiam ele, entendeu? Então eu disse, não, realmente, não é um simples perfil, né? E daí ele explicou que ele tem aqueles amigos privados, tem a lista de distribuição, ou seja, ele se organizou e o Instagram tem uma cara daí mesmo de comunidades. Eu acho que assim, o que as redes fazem. E é o que o WhatsApp fez, né? Quando ele criou esse recurso de comunidades. Né? Então, assim, eles vão introduzindo isso aos poucos. É que a gente vai aprendendo no intuitivo, é dureza. Eu sou parceiro para um bate-papo aí sobre esse negócio. Apesar de que eu achei muito legal a ferramenta de planejamento do Canvas, que a gente vai utilizar aí nos projetos que a gente está trabalhando e tudo. Né, mas eu acho que essa discussão ela é bem importante aí, a gente poderia ver, né, Pastore? A gente, né, porque a gente faz de 15 em 15 dias os encontros. A gente está com a programação agora até maio, já lotadas as nossas. E a gente que hoje eu tive uma janela e aí coincidiu, porque a Isa também não tinha a quinta, hoje, ela estava ocupada, mas aí deu certo. Legal, gente. Eu acho que é isso. Valeu, gente. Mais alguém? Ó, Aline. A Aline tem tudo para liderar uma comunidade também. Eu até fiz exercício rapidamente aqui. Olha lá, conta aí pra gente. Deixa eu até ver que eu até fechei aqui, mas eu botei uma comunidade do retail IA, mas com foco em gestão de produto. Olha lá. Aí deu resultado, posso até passar no grupo aí o que deu, nem olhei direito, só fiz ali. Posso postar ali no grupo para ver o que deu. A Carol tem os clientes, né? Ô, Carol, isso para o seu tema de pesquisa de mestrado é bom também, hein? Nossa, é ótimo, né? Vou aprofundar nisso, viu? Interessei muito. Conta mais, Carol, do seu tema. A Carol é uma especialista em pesquisa de mercado, né? Ela tem uma empresa de pesquisa. Isso. Também tem tudo a ver. Eu trabalho com pesquisa de mercado e comecei o mestrado em comunicação e prática de consumo lá na SPM. Por enquanto... Adivinha quem levou ela para lá? Nossa, eu sou eternamente grata, me incentivou muito, me abriu os olhos, porque eu tinha feito a pós em pesquisa de mercado lá muitos anos atrás. Aí o pastor me tocou um sininho na cabeça, alertando para o mestrado, e fui agora, já pus na cabeça que eu estou indo para estudar por muitos anos agora, mestrado, doutorado e depois pós-doc, mas eu quero ficar. A minha mestrado agora é no estudo das BETs, né? Mas tem tudo a ver com comunidades também. Nossa, é que 2.000 não dá conta, né, Isa? A BET é milhões de pessoas, são milhões. Milhões. Mas a gente precisa trocar uma ideia, precisa aprender mais sobre isso. Legal, vamos conversar. Muito bacana. O Fábio também, né, Fábio? Você com sua atividade, seu relacionamento. Né? Fábio, fiquei muito interessada no que você faz. Eu estou vendo diversas aplicações, porque eu contei só do Observatório da Longevidade, mas eu sou conselheiro da DVB, da Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing, e nós estamos lançando lá uma aceleradora de startups de mulheres maduras. Olha só, que legal. Onde eu vou precisar construir uma comunidade de apoio em torno dela. Na semana que vem, no interior de São Paulo, eu estou lançando o grupo Líderes com Propósito, que é uma comunidade de líderes empresariais do interior, junto com a Ciesp. Deu um trabalhão para montar isso,
E a gente não tem nenhum especialista em gestão de comunidade. Lá é puramente uma comunidade de empresários, a grande maioria, com mais de 60 anos, que não tem muita intimidade com essas ferramentas todas. Depois tem a própria comunidade do observatório, né? Eu tenho uma no WhatsApp, e é difícil da gente gerenciar, porque o cara entra na comunidade uma vez por dia, se tiver alguma postagem, senão ele nem entra para postar nada. Então, eu próprio tenho várias, fora da minha contribuição, porque com os grupos aqui de retail. Então, tem várias situações onde eu posso usar a sua ferramenta e, mais do que isso, o seu conhecimento. Conta comigo. Muito bom. Excelente. E a Adriana, desculpe, você que é da área imobiliária, é isso? Eu sou da área imobiliária. Isso, tá bom. Eu tenho uma imobiliária no interior de São Paulo também. Eu vi seus vídeos, excelente, hein? Excelente nível. Eu faço... o meu ponto forte é o YouTube. Então, eu foquei bastante no YouTube, e agora eu estou correndo atrás do Instagram e das outras mídias, porque... Isso aí, é uma comunidade de pessoas interessadas no tema imóvel, morar bem. É uma estratégia. Na verdade, o que a Isa trouxe para a gente, esse tema, o Marcelo pratica também, professor, esse tema comunidade, ele vem atender uma demanda que cresceu muito com o uso de redes sociais, comunicação digital, esse tipo de coisa, é um recurso que o marketing vem organizando, né? E vem colocando à disposição da gente justamente para isso, para atingir público-alvo, né? Aproximar as pessoas, apresentar toda essa curva, né? Porque antes era produto e preço estava resolvido, né? Então, agora, muito interessante. O jogo virou um pouco, né? Precisa engajar. Carol deve estar vendo isso, essa mudança de mercado em relação às marcas, tendo que escutar muito mais o mercado, muito mais ainda. Então, falando de social listening também, o jogo virou. Agora, as marcas precisam entender mais do cliente, mais um detalhe ainda. Bom, gente, olha, muito bem, são 21h01. Queria agradecer muito a presença de todos e principalmente da Isa, que nos brindou aqui com o conhecimento dela, esse material, não é? E esse material que seria uma dinâmica para exercitarmos agora, eu já compartilhei aqui, vou compartilhar com os demais. Eu acho que ao longo da semana a gente pode exercitar. A Aline já fez o dela, quietinha ali, ela já fez. Te mandei já, pastor, eu nem li direito. Isso aí. E vou aproveitar a partir de amanhã, enfim, até. Próxima semana nós estaremos com a agenda da Liga, quinta-feira que vem, mas o grupo do Ricardo, os demais grupos, podem utilizar já esse modelo e provocar suas discussões internamente. Ok? Gente, muito obrigado. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. E até a próxima. Parabéns. Tchau, boa noite. Obrigado, Isa. Parabéns, Isa. Até mais, será?